Fala pessoal, André Luiz por aqui, tudo bem com vocês? Eu sou advogado e nós, como advogados, trabalhamos diariamente com número processual. Com a identificação do processo, aquela numeração extensa de 20 dígitos. E você, como advogado iniciante, tem muita dúvida em relação a isso? Você não sabe exatamente o que significa cada parte da numeração do processo? Você já se deparou na situação em que recebeu um cliente no escritório e esse cliente simplesmente fez essa pergunta para você e você não sabia exatamente como responder? Ou seja, que pergunta é essa, André? Que questionamento é esse? O que é que eu posso passar? Quais são as minhas dificuldades que podem se apresentar no decorrer da advocacia? Bem, em relação ao número do processo, eu posso te dizer que se o cliente chega no teu escritório e te pergunta, doutor, eu estou respondendo uma determinada situação em um determinado processo, mas eu não tenho acesso ao processo, eu descobri a numeração do processo, não fui intimado judicialmente, mas eu queria saber detalhe por detalhe desse processo. E o número do processo é esse, ele te passa o número do processo e ali, na lata, tá? O cliente tá aguardando você fazer a pesquisa processual para ele, e aí? Né? Onde pesquisar? Esse processo está tramitando em que localidade? Qual a comarca? Qual o segmento da justiça que ele tramita? É a justiça federal? É a justiça comum? É a justiça militar? É a justiça do trabalho? Como saber disso? Eu recebi muitas dúvidas de colegas jovens advogados que sentem muita dificuldade em relação à pesquisa processual. E é interessante que você saiba como funciona, o que significa cada parte do processo. Eu vou te mostrar aqui, eu vou fazer uma breve introdução do que significa essa numeração do processo e depois eu vou para a tela do meu computador para a gente verificar na prática, tá? Eu vou te mostrar alguns detalhes nos sistemas dos tribunais para você entender bem e sair dessa aula safo, poder atender qualquer cliente e olhar para o processo. Quando você olhar para o processo, você identificar, esse processo aqui é da Justiça Federal. Esse processo aqui é da 5ª Região, então eu já sei onde pesquisar. Beleza? Vem cá, vem comigo. Olha só. A primeira numeração, nós temos aqui, representado pelo N, são 7 dígitos. Pessoal, aqui é a numeração sequencial do processo. Esse processo aqui, essa numeração, ela se dá por meio do próprio tribunal, tá? Do estado, da região que ele tramita, então é dado pelo tribunal, certo? Aqui nós temos 2 dígitos, que é separado por um dígito aqui, certo? Por um tracinho no processo. Então temos 2 dígitos aqui. A caneta não está muito boa, mas eu creio que esteja conseguindo ver. Enfim, nós temos 2 dígitos aqui, que são os dígitos verificadores do processo. Esses dígitos aqui, pessoal, eles são constituídos pela numeração do processo, tá? Então, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Não é a numeração mais importante do processo. Aqui, representado pelo A, nós temos 4 dígitos, que isso representa o ano do processo. É importante isso aqui? É importante. É importante você verificar o ano do processo até por questão de informação ao seu cliente. Esse processo aqui é de 2020. Aí o cliente vai saber exatamente, eu acho que em 2020 eu sofri uma ação, eu me envolvi numa situação. Já dá uma luz ao cliente, tá? Então o ano aqui, 4 dígitos. Representado pelo J que eu coloquei aqui, é uma numeração única. E esse número aqui é muito, mas muito importante para você, advogado, assim como esse que se segue aqui com 2 dígitos. Eu vou te explicar por que essa parte do processo, essa é a parte mais importante do processo para você, que você precisa saber exatamente. Eu aconselho você fazer uma tabelinha e eu vou te explicar por quê. Quando a gente for para a tela do computador, eu vou te explicar por que é interessante você ter essa tabelinha para quando você consultar, você receber o número do processo, você já faz essa consulta na própria tabela e já sabe exatamente onde pesquisar.
E esse número aqui, pessoal, representado pelo J, é o dígito único do processo, que vai dizer para você qual o segmento do judiciário que ele está tramitando. Exemplo, se você tiver aqui o número 1, estamos falando de STF. O número 1 representa STF. Então você pegou um número de processo. Verifica inicialmente já de cara o dígito único ali. Tem um 1? É STF. Vou pesquisar no STF. Pessoal, eu tenho aqui o número 2. Quem é? STJ. Eu tenho o número 3. Quem é? CNJ. Eu tenho o número 4 aqui. É o quê? Justiça Federal. Agora eu tenho o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. O que significa cada uma dessas numerações? Por isso é importante a tabela, tá? Aí vem o número 5, que é a Justiça do Trabalho. Vou colocar aqui, Justiça do Trabalho. Aqui, Justiça Eleitoral. Aqui você tem Justiça Militar da União. Justiça Militar da União, espero que você esteja, acho que dá para enxergar. Justiça Militar da União, aqui Justiça dos Estados e Distrito Federal, certo? Estados e Distrito Federal. E aqui, pessoal, você tem Justiça Militar de novo, só que a Justiça Militar, perdão, pessoal, Justiça Militar dos Estados, certo? Justiça Militar dos Estados. Essa numeração 8 aqui é interessante, porque normalmente a maioria dos processos que você pode receber é do Estado, certo? Então você vai verificar o número 8. Verificou o número 8, você já faz a pesquisa de imediato no sistema comum do PJE, porque é estadual, então você já sabe onde pesquisar. Você está vendo a importância disso? Você está vendo a importância de você saber exatamente o que significa cada parte do processo, principalmente esses dois dígitos aqui, essas duas partes, na verdade, o dígito único e os dois dígitos únicos do processo. Aqui, meu amigo, você sabendo isso, você vai saber onde tramita o processo. Você vai direto. Imagine que você é do estado do Rio Grande do Norte, como eu aqui. E aí você já vai verificar o número 8, e aí dependendo da cidade, dependendo da localidade, você vai ter a numeração 21, 20, entendeu? Quando você verificar aqui que é do estado, beleza, minha pesquisa vai ser centralizada nos tribunais do estado, certo? Aí isso pode estar tramitando em juizado especial, isso pode estar tramitando aí numa vara única, a vara da Fazenda Pública, enfim. Mas você vai analisar aqui qual a numeração dele e vai pesquisar qual a numeração do estado que representa o processo. Se você tiver uma tabela, eu vou te mostrar como fazer essa tabela. Dá um pouquinho de trabalho, você vai gastar um tempinho, mas isso vai facilitar a sua vida muito, mas muito, tá, pessoal? Se você tiver uma maneira mais fácil, quando eu te explicar no computador, aí você faz um comentário no vídeo aí e coloca. Tudo bem? Bem, enfim, aqui você aprendeu já o que significa cada numeração e essa numeração, qual a seara que ela vai representar. Que seara essa numeração representa, né? Então você já sabe aqui, já coloca aí nas anotações, que é muito interessante para você. Esses 4 dígitos, eles representam a unidade de origem, a unidade que ele foi criado, tá? Então a gente vai ter terminações aqui a depender do tribunal, a depender da instância, a depender da vara que ele tramita, enfim. Não é tão importante, é interessante você saber. Pronto, feito isso, meus amigos, feito
desmembramento da numeração processual, creio que aqui você já tem uma visão mais tranquila para fazer uma pesquisa processual. Então, fazendo essa análise, a gente vai para o computador e eu vou te mostrar na prática, em sistema, de como funciona essa numeração. Vem comigo. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu vou compartilhar com vocês aqui 2 telas para a gente verificar na prática como funciona isso. Olha só. Primeiro eu vou compartilhar com vocês aqui os processos, 2 processos que eu tenho que os clientes já autorizaram a demonstração dessas telas, que não tem problema nenhum, para a gente verificar só a numeração do processo. Olha só. Aqui você já percebe que esse processo ele tramita na Justiça Federal porque tem o número 4 aqui, como a gente aprendeu no início da aula. André, tudo bem, eu sei que é Justiça Federal, mas que região? Olha só, 5ª região. Tudo bem? 5ª região. E olha só esses últimos 4 dígitos aqui, ó, que são os dígitos que representam a origem do processo, tá? A origem que o tribunal de origem que ele está tramitando, ou seja, a sua localidade. Olha, 8404. Agora eu vou te mostrar um processo que tramita na 2ª instância, certo? Perceba, Justiça Federal, representada pelo número 4, 5ª região, Tribunal da 5ª região, certo? TRF, Justiça Federal, Tribunal da 5ª região, o TRF da 5ª região, certo? Mas que instância é? Qual a origem desse processo? 0000. Quer dizer, na 2ª instância do TRF5, certo? Então aqui, ó, já mudou. Lá na 1ª instância, na Justiça Federal, na 5ª vara que tramita um processo, tinha o 8400, que era a origem dele, a Justiça comum da Justiça Federal, na verdade, né? 1ª instância. Aqui a gente tem 2ª instância e essa numeração ela muda. Normalmente, essa sequência de 4 zeros são utilizadas para tribunais superiores. Se você visualizar, você vai ter isso aqui no STF, STJ, enfim, CNJ. Você vai ter essa numeração, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui essa numeração também aqui para Superior Tribunal de Justiça, STF, como eu já falei, STM, certo? Então, todos os tribunais superiores. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou compartilhar com você agora também, agora da Justiça Comum. Olha só, a gente está nessa aba aqui, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o que é que eu quero te mostrar aqui de interessante? É que aqui a gente tem o número 8. Você aprendeu que o número 8, ele representa os estados e o Distrito Federal. Então, você tem o número 8, você já sabe onde vai pesquisar esse processo. Você já sabe que vai pesquisar esse processo na Justiça Comum, no PJE do Tribunal do seu estado. Ah, beleza. Já sei que o número 8 representa os estados, então é Tribunal de Justiça, PJE Comum. Tudo bem. Mas qual estado? Nós temos 27, né? Com o Distrito Federal. Então, verifique essa numeração aqui. É por isso que é importante você fazer uma tabela. Eu não sei se você encontra essa tabela pronta na internet. Eu não procurei. Pode ser que você encontre. Mas se você não encontrar essa tabela pronta na internet, eu acho interessante você acessar os tribunais de todos os estados e Distrito Federal. A André vai dar muito trabalho. Olha só, nada é fácil, né, meu amigo? Nada é fácil. Mas o que isso vai facilitar a sua vida em posteriores consultas processuais é muito grande, pessoal. Então, depois de um tempo, você vai pegando isso. Mas é interessante você ter essa tabela, porque o cliente te procura e você tem com facilidade isso já nas suas mãos e rapidamente mostra para o cliente preparo, profissionalismo, tá? Segurança. Isso é muito importante. Você não quer passar vexame com uma pesquisa processual. Imagine se o cliente chega lá e você não sabe fazer a pesquisa. Isso não é legal. Tá, pessoal? Então, você pode fazer essa tabela dessa forma.
Olha que interessante, vou compartilhar também a tela do PJE, aqui do Rio Grande do Norte. Olha, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O 8 e o 20. Então, o nosso estado do Rio Grande do Norte aqui, onde eu advogo, é representado pelo 20 aqui na Justiça Comum, tá? Na Justiça Estadual. Vou compartilhar essa outra tela com você e é representado aqui pelo 15. Isso aqui é o Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, o 8 representando o estado e o 15 representando a Paraíba. O 15º estado, nessa sequência. Você pegou a ideia? Você pegou a importância disso? A importância de você saber exatamente o que significa cada parte do processo? É muito interessante. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, pessoal, e para vocês, né? Bem, vem comigo para outra tela agora, vem comigo para a gente finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Então, pessoal, vocês pegaram a ideia de como proceder, de como pesquisar os processos com facilidade, mostrando segurança para o seu cliente, mostrando desenvoltura, profissionalismo. Você não quer passar por vexames e detalhes simples como estes, você precisa dominar. Você, principalmente advogados iniciantes. Bem, se o conteúdo ele fez diferença para você, se foi um bom conteúdo, eu espero que você possa curtir o vídeo aí no YouTube, que você possa compartilhar, ativar o sininho e inscrever-se no canal. A gente colocar esse projeto para frente aí, tem muitos outros vídeos interessantes que podem e que estão a ser disponibilizados no canal. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, grande abraço para você e fica com Deus.